O PT tem pré-candidato a prefeito e também pré-candidato a vereador. Tião Macedo é um deles, pré-candidato a vereador. Fala aqui com a gente. Tião, a importância de ser pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Jota, primeiramente queria agradecer o espaço. É muito importante porque no processo eleitoral você tem uma visibilidade maior e você consegue falar com o maior número possível de pessoas e quase em condições de igualdade. Então é um período muito importante para a formação e discussão de ideias e convencimento da população daquilo que é melhor para ela e para a cidade. Nós, o Partido dos Trabalhadores, nós vamos ter pré-candidato, nós já temos pré-candidato a prefeito e você agora acaba de anunciar a minha pré-candidatura a vereador. Em relação a tudo isso, o PT, no geral, se coliga sempre com os partidos mais convencidos de ser de esquerda. O PCdoB já tem uma pré-candidata a prefeita. Vocês estão conversando com eles também? Sim, já estamos conversando há alguns meses. Inclusive, o início da conversa foi sobre isso. Primeiramente, cada partido teria a sua pré-candidatura, a gente sentaria, discutiríamos um programa, um projeto para a cidade e, no momento exato, a gente definiria quem que seria prefeito, quem que seria vice, porque você não tem coligação mais de vereadores, são independentes as chapas, mas no majoritário a gente teria essa condição. O PT deliberou em nível estadual, em nível federal, um arco de alianças, os partidos que nós vamos estar trabalhando para que aconteça essas coligações. E aqui em Sertãozinho nós temos o PDT, nós temos o PCdoB, nós temos o PSOL, partidos do campo de centro-esquerda que atua politicamente juntos, nesse momento histórico da história do Brasil, nós estamos trabalhando para isso. Tem bastante avançada a conversa com o PCdoB, conversamos algumas vezes com o PDT, mas o PDT já estava trabalhando em outra frente, nós estamos tentando convencê-los a vir com a gente, e o PSOL também. Em relação a tudo isso, ensaiando a candidatura de Niltinho, o atual vice-prefeito, e também doutor Ilcinho, atual líder do PSDB na Câmara, alguma coisa assim. O PT vai se posicionar e pontuar contra esses dois partidos? Nós vamos se posicionar favorável ao nosso candidato. Nosso candidato não será nenhum dos dois, justamente pela frente que eu falei que nós estamos construindo. Então, nós vamos, respeitosamente, no campo das ideias, mostrar as diferenças e defender o projeto que nós achamos que é melhor para Sertãozinho. Nós, quando eu digo nós, não sou eu o presidente do PT, não é o Igor o presidente do PCdoB, não é qualquer outro partido que possa estar nessa frente. Não. O nós é esse grupo de pessoas que está trabalhando esse partido, é o conjunto desses partidos que vão formatar essa proposta para a cidade. Em relação a tudo isso, a sua palavra aqui na STVI, na Rádio Comunitária e também na minha rede social, sobre toda essa situação e da sua pré-candidatura. Essa situação, nós caminhamos para ela e nos torna mais que necessário ter uma chapa com lançamento de candidato a prefeito na cidade. O pessoal fala, mas vocês não têm chance, nós temos chance, porque nós não somos políticos profissionais. Nós defendemos um ideal. E vamos aproveitar esse momento para... Outro dia eu dei uma entrevista numa emissora de rádio aqui em Sertãozinho e em alguns comentários, PT nunca mais. O que é isso? O PT nunca foi para o governo em Sertãozinho. O PT foi governo no Brasil no período de maior crescimento do país. Pessoas dizem, mas a Dilma está doida, a Dilma nunca mais, a Dilma foi impeachada. A Dilma foi tirada do governo por um processo totalmente injusto. Tanto é que ela foi absolvida do crime de responsabilidade, que é o crime que derruba o presidente. A Dilma, ela foi tirada do governo por quê? Primeiro, ela admitiu o Paulo Roberto da Costa da Petrobras, para justamente quebrar isso que o presidente atual foi eleito. No meu governo não tem lá, toma lá, dá cá. A Dilma não apoiou, negou apoio ao Cunha,
presidente da Câmara, quando houver as denúncias de corrupção contra ele. A Dilma, ela não deu 70% que o Supremo Tribunal Federal queria para o Judiciário. A Dilma, ela nem aceitou a proposta que tinha de repasse de verbas para a comunicação. Quebrou uma briga com a Globo. Isso derrubou a Dilma. Nós vamos voltar a conversar com a população, para a população lembrar que nos anos do governo do Lula, que aliás o ranço não é pelo que o Lula fez ou não fez, o ranço começou quando ele entrou na política na década de 80. O Lula entrou com uma oposição muito grande porque ele foi o primeiro operário a ser presidente da República. O preconceito fez isso. E como ele quebrou isso? De que forma? Terminou seu governo com mais de 80% de aprovação. Recorde no Brasil, na história do Brasil. O Lula, ele terminou não porque ele fala bem, porque ele é simpático. Ele terminou porque ele fez a reforma constitucional, chamada de reforma do Judiciário, porque ele controlou a inflação durante os 8 anos que teve no governo, porque ele reduziu o desemprego para 5,3% em 2010, coisa que em país subdesenvolvido você não tem. Hoje tem a pandemia, mas está com mais de 13% de desemprego. Antes da pandemia, estava batendo nos 12%. Vamos esquecer a pandemia. O Lula, ele reduziu o desemprego, além disso, ele bateu constantes recordes na balança comercial durante seus anos de governo. O Lula, em 2010, a arrecadação de impostos do Brasil, o recorde, foi de 805 bilhões de impostos. Ou seja, para arrecadar impostos, tem que estar vendendo, tem que estar produzindo, fora a sonegação que existe nesse país. O Lula, se a gente for falar o que ele fez na educação, institutos federais, universidades, em saúde, UPA aqui em Sertãozinho. Anda num bairro aqui em Sertãozinho que não tenha uma obra do governo Lula. Vá num campo, no Mugiana, vai no campo do São João, vê se não tem recurso do governo Dilma e Lula ali em arquibancada, em vestiário. O pessoal não sabe disso, não fala isso. O Lula foi homenageado em 2012 aqui na FenaSucro, pelos empresários aqui, como o presidente que mais ajudou o setor sucroenergético. Então, por que eu vou ter vergonha de defender o Lula? O Lula está sendo absolvido de todos os processos de corrupção. Você pega o escândalo da Petrobras, você tem 4 diretores que estão de carreira de 20 anos, 30 anos de Petrobras. Esses 4 diretores, cada um tem 100 bilhões, mas em média, fora que está confiscado, bloqueado. Aí você vai subindo. Você chega no nomeado pelo presidente. Foram processados, estão todos absolvidos. Não tem ninguém com dinheiro preso. Você pega no presidente, aí você vai chegar no presidente, que é o chefe da quadrilha. Um chefe de quadrilha que no nome dele não, a acusação que tem contra ele é um sítio de um pedalinho de um amigo dele, que ele vai sair dessa acusação, porque o processo é todo fraudulento, todo forjado. Tanto é que o Moro e o Dallagnol estão desesperados hoje. São os patinhos feios hoje da imprensa do Brasil. Estão se escondendo. Então, o Lula tem essa denúncia e o outro um apartamento que era uma cooperativa que ele participava, que não é dele, que foi vendido, não está no nome dele. Ele tem todos os especialistas, os maiores especialistas de jurídico do Brasil, dizem que esse processo foi forjado, que o Lula vai sair. E vai sair. A história, ela conta essa história, ela conta a verdade. Não, nós vivemos um momento, e aí justifica o porquê que nós temos que disputar essa eleição em Sertãozinho. Nós vivemos um momento da pós-verdade. O que é a pós-verdade? Você constrói uma narrativa, isso fica como vale depois de intensificação de mídia. Antes você tinha os repórteres que tinham credibilidade. Hoje qualquer um solta uma nota, e isso do jeito que ele faz, isso viraliza, e isso se torna uma verdade. Para você provar o contrário, você tem que fazer um longo caminho. Nós elegemos um presidente da República em cima de uma mentira.
esse processo de crise econômica e o processo de crise da pandemia está mostrando a verdade. Hoje você encontra 15% da população que ainda defende esse presidente. Então, nós temos que trabalhar para isso. Se durante esse processo eleitoral a gente conseguir defender as nossas propostas para que tenhamos uma cidade de Sertãozinho rica, desenvolvida, mas com solidariedade, nós já estaremos felizes. Não é admissível uma cidade que arrecada bem, que ganha bem, que tem gente passando fome. Não é possível você ter uma cidade rica que consegue asfaltar Barão durante 3 anos, 2 vezes, e você tem pessoas que não têm uma casa para morar. Não é possível que você consiga fazer shows e mais shows caríssimos e não tem dinheiro para pôr remédio para aquelas pessoas nos bairros que precisam. Então nós temos que participar e conclamamos a população que sente os problemas que Sertãozinho tem, que passe a pensar por que tem esses problemas. A eleição é esse momento de avaliação, de análise, de proposta. Nós vamos falar isso, sem ofender nenhum candidato à posição. Nós não vamos xingar, seja A, seja B, seja C. Nós vamos mostrar a diferença na proposta e o que cada um defende. Aquele que tiver a melhor proposta, eu acho que aí a população, se votar conscientemente nessas propostas, que acha que é melhor, que vença ele. Nós estamos abertos a discutir essas propostas. Tião Macedo falou aqui na STVI, na minha rede social e na rádio comunitária.